Claro que a palavra de Deus, a Bíblia, ela é um livro que se preocupa mais com a vida humana, ou essa vida temporal, no mundo material. Mas nós temos informações suficientes para responder essa sua dúvida sobre o mundo espiritual ou o mundo angelical. E há pelo menos 4 passagens bíblicas que jogam luz sobre esse tema e que podemos seguramente afirmar com base nessas passagens que há um grupo de demônios que permanecem presos no Tártaro ou numa prisão espiritual. O primeiro versículo, eu vou citar na ordem, é o Evangelho segundo Lucas, capítulo 8, e versículo de número 32. Quando Jesus está ali praticando um exorcismo, e aqueles demônios, eles suplicam a Jesus para que não os mande ao abismo. Ou seja, eles estão se referindo a uma prisão no mundo espiritual, uma prisão de demônios. Depois a gente vê uma repetição desta informação na segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 4, que fala também que aos anjos que pecaram, Deus os aprisionou. Você está lendo aqui o texto nessa referência, segundo o apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo de número 4. Depois a epístola de Judas, no versículo 6, você sabe que Judas só tem um capítulo, então capítulo 1, versículo de número 6. É mais uma e a terceira referência a um grupo de anjos, ou de demônios, anjos caídos no caso, que estão em prisões eternas, reservados para o dia do juízo, diz Judas. Aí o dia do juízo, ele está se referindo ao juízo final, lá do Apocalipse, capítulo do número 20, quando então, tanto os homens ímpios inconversos, quanto Satanás e os demônios, serão então definitivamente julgados e lançados na Guiena ou no lago de fogo. O próprio inferno é lançado depois nesse último estágio de condenação eterna. Há uma outra passagem, além da de Lucas, da do apóstolo Pedro, de Judas, Apocalipse. Apocalipse capítulo 9, quando está falando a respeito da grande tribulação, esse período na história humana, no tempo do fim, que Deus trará a sua ira sobre os filhos da desobediência. É um período que a igreja não estará presente. Nós vamos gravar um vídeo sobre se a igreja passa ou não pela grande tribulação. Não é o tema dessa resposta. Mas durante o período da grande tribulação, que deve durar em torno de 7 anos, chamado de a ira de Deus, o tempo de uma tribulação sobre o mundo que nunca houve e nunca haverá uma pior do que esta, diz que um anjo poderoso abriu a tampa do poço do abismo. E aí nós temos a passagem de Apocalipse, capítulo de número 9, versículo 2 ao versículo 4 especialmente, mas você pode ler toda a passagem do versículo 1 ao 12. E ali mostra no versículo 2 que um anjo poderoso de Deus abriu a tampa do poço do abismo. Esse abismo ao qual os demônios lá de Lucas 8:32 temiam ser enviados. Então esses anjos foram, esses demônios, a gente lê depois no versículo 3, que saiu do poço do abismo gafanhotos, que é uma linguagem figurada para esses espíritos malignos terríveis que estão aprisionados para esse momento especial da história. Então nós temos essas referências bíblicas mostrando que sim, isso não quer dizer que todos os demônios estão presos, até porque a gente sabe da existência de Satanás, naquela passagem muito enigmática sobre os filhos de Deus estando na presença de Deus e entre eles apareceu Satanás. E Deus perguntou para Satanás: de onde vieste? E ele diz: de rodear a terra e passear por ela. Então sabemos de um grupo de demônios que estão livres. Jesus expulsou demônios. Depois esses demônios foram enviados para uma manada de porcos ali em Genezaré. Então nós sabemos que há uma atividade demoníaca no mundo espiritual, principados e potestades, mas há um grupo de demônios
provavelmente por serem terríveis, por serem muito poderosos, estão aprisionados para serem libertos, para tentarem os homens durante o período da grande tribulação.